Olá pessoal, para quem me conhece, sabe que eu sou o presbítero Gilberto, congrego na Assembleia de Deus da Rua Uberaba. Então, quero neste momento estar falando com todo o povo de Deus e aqueles que também ainda não decidiram ser cristão e entregar sua vida para Cristo. Eu quero falar nesta tarde aqui na Suíça da vinda de Jesus, da proximidade da vinda de Jesus, dos sinais que o Senhor disse que aconteceriam antes do seu retorno, antes da sua vinda novamente, da segunda vinda. Ou seja, a Bíblia sempre diz que Jesus irá voltar. Todos nós dissemos que Jesus irá voltar um dia, porém, este dia ninguém sabe, só Ele sabe. Só o Pai no céu sabe. Só o Senhor Jesus sabe o dia do seu retorno. Porém, nós não sabemos. Mas os sinais, os tempos, indicam que Jesus está voltando. Porque o homem não está mais se importando com a sua própria vida espiritual. Há uma decadência espiritual e as pessoas não estão se importando. Eu quero deixar, irmãos, um versículo para mim começar a fazer uma conjectura com todos vocês a respeito da palavra de Deus, que está no livro de João, o Evangelho segundo escreveu João, o Evangelho de Jesus. No capítulo 3, versículo 30, que diz assim: convém que ele cresça e que eu diminua. Convém que ele cresça e que eu diminua. Isso disse João Batista ao ver o Senhor chegar. Ele dizia que ele era apenas uma cana que era movimentada pelo vento. Ele dizia que ele apenas era um enviado, era aquele que veio preparar o caminho. Ele mesmo não fazia, aleluia, ainda que podia, não se engrandecia pelo cargo que havia recebido da parte de Deus, de preparar o caminho para o Senhor chegar. Irmãos, eu quero dizer que nos dias atuais, os sinais aonde dentro das congregações e das igrejas, nos lugares santos, aonde não eram para ver pecados, aonde não eram para ver cobrança, aonde não eram para vender a palavra de Deus, aonde não eram para fazer comércio com a palavra de Deus, aonde não eram para barganhar com a palavra de Deus para tirar das pessoas dinheiro. Está acontecendo isso no lugar santo. Onde pessoas não estão nem aí com tua vida espiritual, não estão nem preocupados, mas estão preocupados com quanto eles vão receber. Eu quero dizer que João Batista, ao mencionar que ele disse assim: quem vem das alturas certamente está acima de todos, porque ele vem do alto, e testifica tudo aquilo que ouviu e que viu. João Batista falando a respeito do Senhor Jesus. Irmãos, nós estamos vivendo nos dias onde o homem estão querendo ser grande, estão querendo ser aplaudido, estão querendo ser reconhecido, estão querendo, aleluia, ter os seus nomes na mídia. Estão querendo ser mais conhecido muitas das vezes do que o próprio Senhor Jesus. Os sinais da vinda de Jesus, a natureza está mostrando. A natureza está mostrando os sinais da vinda de Jesus.
Você vê que o homem não está se importando mais com a vida de ninguém, não há mais amor, nem mesmo na casa do Senhor, aonde deveriam ter amor. Porque pregamos isso, mas devemos viver também isso. Falamos de santidade, mas devemos também viver ela, porque doutrina não é veste, não é comida, não é bebida. Doutrina é viver a palavra de Deus, não é falar sobre a palavra de Deus, é viver a palavra de Deus. Isso é a doutrina onde todas as igrejas deveriam ter a palavra de Deus como costume. A palavra de Deus teria que ser costume, não veste. Onde muitas pessoas vivem fornicação, vivem pecado e ninguém fala sobre isso, onde pastores vivem errando e as pessoas não se levantam para falar contra isso, onde as igrejas estão sendo governadas também da mesma maneira que estão sendo governado o mundo, por homens gananciosos, homens presunçosos, homens mentirosos, homens que apacentam a si mesmo e não estão nem aí para o rebanho de Cristo, não estão nem aí para as ovelhas que perecem. Eu quero dizer para você, pastor, para você, que se diz ser homem de Deus, que vive sendo sustentado pelo dízimos e oferta das pessoas, e que você vive em pecado, vive errado, vive em fornicação ou em adultério, Jesus Cristo está voltando. Prepare-te, ó Israel, para te encontrar com o teu Deus. É necessário você se arrepender de verdade, porque o Senhor está voltando, igreja. Não é tempo de brincadeira, não é tempo de ficar de brincadeira, é tempo de tomar uma posição diante de Deus, e não de ser menino, mas de sermos homens. Devemos estar sempre constante, vivendo na palavra de Deus. Quero falar com os meus irmãos, vigiai, porque o diabo está a derredor buscando a quem possa tragar. O inimigo nos últimos dias vai tentar tirar um monte de crente de dentro da igreja.